Bem-vindos ao mundo digital da Fábrica Growth Consulting. Eu sou Darino Moreira Tenório, fundador e CEO da empresa. Nós estamos no The Builders Podcast. Nossa grande missão no The Builders Podcast é trazer líderes e empreendedores que compartilhem essa vontade de crescer, essa saga de construir negócios globais. E o nosso caso de hoje, o nosso bate-papo de hoje vai muito em linha disso. A gente vai discutir uma empresa alemã que fez parte desse movimento de retomada do próprio país e, a partir daí, ajudou a revolucionar em vários estágios a indústria automobilística mundial e de aviação mundial também, né? O nosso convidado é o Conrado Diniz. Ele é o líder atualmente oficialmente da Mapao Itália. Bem-vindo, Conrado. E tem uma história muito legal de reações e revoluções acontecidas em ambientes bem inóspitos ao longo da sua carreira, né? Então a gente vai discutir muito aqui todos esses dilemas que enfrenta a indústria mundial de automobilismo e aviação, especialmente a indústria de ferramental de alta tecnologia. Vai falar muito também de desafios de execução, como o ciclo do pedido, né, agilidade da cadeia de suprimentos e ciclo da geração de receita. E vai falar muito dessa questão de liderança, empreendedorismo, contornar obstáculos, superar, né, ter o caos como seu amigo para você superar os desafios. E eu espero que isso seja bem relevante aí para vocês que estão assistindo e que possam dar os próximos passos nessa jornada de aceleração do crescimento. E eu sou Clarissa Reis, a gente tem a honra de receber aqui o Conrado. O Conrado é um dos principais líderes da indústria nacional. Ele atualmente é CEO da Mapao do Brasil, mas já está de partida para a Mapao da Itália. A partir de janeiro ele assume a Mapao da Itália. E eu gostaria de passar aqui alguns dados sobre a Mapao. A Mapao é uma gigante global com origem alemã, líder em solução de usinagem e ferramenta de alta precisão. A Mapao foi fundada em 1950 e já está na terceira geração. Atualmente fatura mais de 600 milhões de euros no mundo, tem mais de 5.500 funcionários e está presente em mais de 25 países. Atende grandes players dos setores, principalmente automotivos e aerospace. Conrado, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Darino, muito obrigado, Clarissa, pela oportunidade. Então aí, vamos bater um papo. Acho que é um prazer compartilhar as experiências que a gente tem com vocês e com os seus espectadores aí. Maravilha. Como de costume, a gente vai começar o nosso podcast trazendo uma frase que o próprio Conrado escolheu. E a frase escolhida por ele foi: sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho, do Jorge Paulo Lema. Conrado, conta um pouquinho sobre a escolha dessa frase. Com certeza. E eu complemento essa frase no finalzinho, que é: não desperdice seus sonhos. Perfeito. E sonho você pode colocar tempo, né? Eu escutei essa frase em algum momento, não foi do Jorge Paulo Lema, acho que alguém foi copiando, enfim, eu escutei em algum lugar, algumas das aulas, cursos, ou enfim, e eu tomei isso como um mantra, e eu falo isso muito no dia a dia na empresa, para os funcionários, até para colegas e amigos, porque isso tira um pouco daquilo que a gente tem no Brasil, que é a síndrome de vira-lata. Uhum. Né? Então a gente tem um potencial enorme, né, dentro do brasileiro, com todo o ambiente inóspito empresarial que a gente tem, e a gente tem medo de expor, e medo muitas vezes de fazer algo novo. Então quem não tem esse medo, quem tem essa ambição, geralmente, e claro, se correr atrás, se estudar e se buscar, você consegue fazer algo muito grande e inclusive ter um protagonismo muito grande lá fora. Uhum. Né? Então tem inúmeros exemplos, né, de brasileiros que conseguiram transformar o mundo, né? Então é um pouco disso, sonhar pequeno e sonhar grande no mesmo trabalho. Então por que eu vou querer sonhar algo pequeno? Pô, eu quero o mundo, eu quero ser né, seja por uma questão, uma ambição pessoal, como da empresa. Eu quero que a Mapao do Brasil cresça 100% todo ano. Se é possível, eu não sei, eu quero isso. Se eu quisesse crescer 10, eu crescer 10, eu vou estar satisfeito, cresci 10. Mas se eu quis crescer 100, eu crescer 30, ok, mas eu queria 100. Sim. Então, assim, você não impõe um limite, né? Você tem que deixar o limite, como diz o céu, é o limite. Acho que é muito disso que eu falo com o pessoal. Tem até uma outra frase que fala: tome cuidado com as suas metas medíocres, que você pode atingi-las. Exatamente. Eu tô tentando, nesse momento, mudar um pouco a mentalidade da Mapao de parar de ter budget. Eu acho que budget é teto, budget é limite. Né? E mudar para mínimo. Mas é bem isso aí. E eu acho que a gente passa por um momento também, né, de acreditar
e trazer essa competência e habilidade de lidar com ambientes inóspitos, mas ter muito embasamento ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo que você tem que se virar em um monte de anomalia, um monte de perrengue no dia a dia, você acaba estudando mais para conseguir superar isso e para ter uma estratégia mais eficiente, porque você compete com players do mundo inteiro, entendeu? Com muito mais capital, várias vezes. É a regra dos empreendedores que a gente conhece, na Rede Endeavor, na FIENG Jovem, a gente sabe que é assim, entendeu? E a gente precisa sair, a gente precisa ter essa retomada do pessoal sair do conforto do seu lar, do seu trabalho remoto, para voltar a ter trazer para a moçada que está entrando no mercado de trabalho essa ambição, essa vontade de ganhar o mundo e de construir coisas maiores do que nós próprios, né? Essa busca da excelência que tanto marcou a gente há muito tempo, né? Eu acho isso um tema fundamental para a gente abordar aqui. Perfeito. E é justamente sobre isso, né? Quando a gente fala sobre essa frase, ainda mais vindo do Jorge Paulo Lemann, que fez essa trajetória, né? De sair do Brasil, de ir para o mundo, que é a trajetória que você está fazendo, né, Conrado? Então, a gente gostaria de explorar isso. Como é que a sua jornada? O Conrado, ele começou como estagiário na Mapal, saiu. Você fala muito que você foi cliente, foi concorrente da Mapal, né? Então, você continuou dentro desse ecossistema, voltou para a Mapal, cresceu, sempre deixou muito claro esse seu objetivo de assumir a presidência no Brasil e agora foi convidado para ir para a Itália. Então, o que a gente quer saber é quais foram, Conrado, os principais pontos de destaque dessa jornada? Quais foram os seus principais comportamentos, as suas ações, as suas iniciativas? O que você acha que você fez de destaque, de diferente, para você ter tido esse crescimento tão expressivo? Bom, acho que é bastante coisa, assim. Primeiro, assim, eu sou realmente um afortunado por estar um pouco no lugar certo, na hora certa, né? Mas é claro que nem tudo é sorte, né? E acho que as principais coisas que eu diria, assim, que me ajudaram, né, de ter uma carreira relativamente rápida e uma ascensão legal e alcançar muitos dos meus objetivos, dos meus sonhos, né? Os meus sonhos grandes, que tem um pouco a ver com essa frase que é ter humildade sem se apequenar. No sentido de que ter humildade de conhecimento. Eu sei que eu não sei isso aqui, eu não conheço disso, mas eu preciso aprender. Então, estar aberto para novos aprendizados, novos conhecimentos, daquilo que você precisa saber. E mesmo aquilo que eu sei muito, eu sou muito bom naquilo, eu faço alguma função há 10 anos, eu sou pós-graduado nisso. Mas eu preciso continuar estudando o tempo inteiro, escutando as pessoas, porque o mundo está sempre mudando. Então, ter essa humildade de conhecimento, mas não a humildade que muitas vezes o brasileiro confunde, né? O cara que é humilde, ele é o pobre, é o pequenininho, ele é mais retraído, não. É humildade sem se apequenar. Tipo, ó, eu quero aprender mais, preciso aprender mais, não sou o foda, mas eu quero o mundo. Sim. Né? Então, assim, acho que isso me ajudou muito. Eu fui aprendendo isso ao longo dos anos. Eu não nasci assim, obviamente. Eu já fui muito, como disse, muito tupetudo, muito, né, arrogante em alguns momentos. E vários trabalhos que eu fiz, seja de mentoria ou de coaching, me ajudaram muito a desenvolver. Principalmente a parte de autoconhecimento, né? Mas, sem dúvida, a busca do conhecimento, né? Seja com cursos ou escutando pessoas como vocês, que eu aprendo muito, com colegas, outros empresários. Uma coisa que me ajudou muito nos últimos, 4, 5 anos aí, quando eu ingressei no mundo associativista, né? Você citou aí, por exemplo, a FIENG Jovem. Estar em ambiente empresarial com outras pessoas que sofrem as mesmas dores que você, e você aprender com os erros deles também, com as dores deles, isso te cresce muito, né? E, para mim, acho que assim, como gestor de empresa, a gente, acima de tudo, acima de qualquer coisa, a gente é líder de pessoas. Então, assim, a parte de gestão de pessoas é algo que me encanta, me apaixona. E é interessante, porque foi algo que há 16 anos atrás, quando eu comecei a ser líder de pessoas, eu sofri muito, porque eu era péssimo em gestão de pessoas. Mas eu era muito ruim. Eu era arrogante, enfim. E eu tive que aprender, né, com isso. E hoje eu amo gestão de pessoas. Realmente eu sou apaixonado com isso. E é saber escutar mais do que falar. Então, e principalmente, antes de falar, escutar. Isso é muito importante, porque quando você está num ambiente, numa mesa, numa reunião, seja o que for, que você é a maior patente, mesmo no 1 a 1 ou numa reunião, que você é a maior patente daquela sala, se você, antes de escutar, se você fala, a sua fala vira verdade e acabou.
E você cerceia, você limita os outros. O processo decisório fica menos rico. Então tá, se o Conrado falou isso, vamos fazer. Porque ele falou e acabou. Se der errado, a culpa é dele. E você limita os outros de se desenvolver, de exporem as suas ideias. Né? Então isso foi algo que eu fui desenvolvendo e hoje eu tento praticar isso cada vez mais. De antes de falar, escutar. E mesmo que eu tenha a resposta para algum problema que me trouxeram, tá, mas o que você acha que é a solução para esse problema? Porque às vezes aquela pessoa pode ficar inibida de se eu falar primeiro, ela vai ficar. Às vezes ela tem uma ideia melhor que a minha, muitas vezes. Pode complementar também. Ou complementar. Para você criar escalabilidade, você precisa ensinar as pessoas a tomar decisão. Sim. E se você toma para elas, você corta essa etapa. Além de tirar o accountability, obviamente, né? Porque a decisão sua, beleza, lava as mãos. Se você não forma ela a tomar a decisão, fazer o problem solve decentemente, você sempre vai ter um time dependente da figura do líder. Exatamente. Entendeu? Como é que você cresce uma empresa assim? Você não vai estar em todos os lugares, né? Questão clássica de empreendedorismo é a incapacidade de formar as próximas camadas gerenciais e os analistas que estão subindo e que geram um problemaço depois quando a empresa cresce muito, que você vai ter que ir para o mercado. E ir para o mercado demais gera problema cultural. Sim. Só que aí você fala, eu preciso porque o pessoal não está preparado. Por que não está preparado? Né? Será que a gente formou? Aprendeu a tomar decisão? Entende? Então é muito... Cara, e é muito interessante, se me permite fazer um comentário. Tem uma passagem na minha carreira que é muito interessante, que hoje eu enxergo de uma forma completamente diferente do passado. E quando eu era gerente de vendas regional no sul do Brasil pela Mapal, eu tive resultados de vendas extraordinários. Né? Realmente foi muito bom e depois isso me alçou em outras posições. Mas depois que eu saí, o novo gerente que entrou, ele teve muita dificuldade, porque aí eu fui ver que a equipe era extremamente dependente de mim. Então hoje eu vejo, que naquela época eu achava que eu era o gerente foda, hoje eu vejo que na verdade eu era um excelente vendedor sênior, né? Um executivo de contas, alguma coisa, com ajudantes. Eu não desenvolvi pessoas, eu fui um péssimo gestor naquele momento, porque eu não desenvolvi a equipe autônoma, que é isso que você está falando. Que legal. Eu vejo que, para resumir, tem 2 grandes pontos que me vieram à mente, né? O primeiro, uma frase do Charlie Munger, que fala: a nossa obrigação é sempre dormir aprendendo mais do que quando eu acordei, né? Então, a nossa obrigação é sempre aprender alguma coisa nova que traz essa questão da humildade. E o segundo ponto é do Jim Collins, que fala sobre o máximo nível da liderança. O máximo nível da liderança é quando você sabe efetivamente formar outras pessoas, né? Não é só sobre resultados. Sim. Um líder excelente é aquele que entrega resultados, mas se você não forma outros líderes, você não está no máximo da liderança. Então, bem legal esses seus pontos, Conrado. Partindo aqui para a próxima, quando a gente fala da Mapal, né? A Mapal, até se você quiser falar um pouquinho mais, eu fiz uma introdução breve. Explica pra gente um pouquinho sobre a Mapal e aí já emenda falando como é que você faz, porque eu acho que você tem muito mais coisa para falar com relação às suas capacidades de liderança, de entrega. O Conrado teve resultados super expressivos e um deles é justamente essa capacidade de inovação, né? Você sempre pensa diferente, sempre traz uma alternativa, embora você fomente isso no time também, né? Então fala um pouquinho sobre a Mapal e como que você faz para priorizar e fomentar esse ambiente de inovação num segmento tradicional como o da Mapal. E Clarice, eu acho que vale um ponto também, dentro do case Mapal global, a gente falar um pouco dessa questão estratégica, né, da indústria automobilística e da indústria de alta precisão. Eu acho que são temas legais antes de mergulhar. Eu acho que tá tudo bem conectado, assim, né? Então, primeiro, obrigado pelos elogios aí, né? Mas... para vocês entenderem, assim, a Mapal é uma empresa, como você comentou, né? Tem 70 e tantos anos. Ela cresceu muito na segunda geração, do Dr. Dieter Kress, que faleceu em dezembro recente agora. Principalmente ali da década de 90 até os anos de 2019, até um pouquinho antes da pandemia. Por quê? A Mapal é uma empresa tradicional, empresa alemã de um engenheiro alemão. O que quer dizer isso? É uma empresa com tecnologia altíssima, um nível de qualidade, sabe? Um nível de precisão absurdo, né? E isso é reconhecido pelo mundo inteiro, é o famoso Made in Germany, né? Relembrando que isso foi um dos pilares da reconstrução do próprio país no pós-guerra. Né? Exatamente, pós-guerra fria, enfim. Então, o que aconteceu? A Mapal estava, eu falo, né, no lugar certo, na hora certa, com o produto certo, que era dentro da indústria automobilística, crescendo pra caramba no mundo inteiro, na hora certa, que é a hora que foi, você pegar esse período, esses mais ou menos 30 anos, foi o crescimento muito grande do número de veículos produzidos no mundo, né, indústria automobilística e, enfim, todo o boom econômico, seja na América do Norte ou na Europa ou até na Ásia, né, e com o produto certo.
Então, o que acontecia? A Mapal, hoje eu falo com a equipe de vendas, hoje eles já aceitam um pouco mais. No começo era um pouco mais, era difícil eles aceitarem isso. Eu falo o seguinte, antigamente a gente esperava o cliente ligar pra gente. Agora a gente tá precisando ligar pro cara. Então assim, eu falo com eles, antigamente era fácil vender Mapal. Você não tinha que vender, você tinha que cuidar do pós-venda. O vendedor era muito mais um pós-venda do que o vendedor. E hoje ele tá precisando ser um vendedor, porque a indústria imobilística estagnou, chegou a cair, voltou, mas não tá nos mesmos patamares do passado, e a tendência do futuro é muito incerto, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E a indústria de usinagem, como geral, mudou muito, tem muito mais players, né, muito mais concorrentes, que estão chegando muito próximo da qualidade da Mapal. Então a gente está precisando realmente se reinventar, principalmente na área comercial. E eu vejo também uma questão tem um dilema global, né, que o ciclo de suprimentos mudaram radicalmente nos últimos 10 anos. E isso acelerou toda a cadeia de suprimentos e vocês estão nos tiers principais da indústria automobilística e de aviação. Né? Então isso aqui teve um impacto gigantesco para você coordenar inovação na Alemanha, distribuição local, projetos de alta complexidade, produtos de prateleira, produtos customizados, fazer o ciclo do pedido rodar de forma eficiente, conectando todo esse nível de complexidade, mas a excelência técnica e a cara da empresa da Mapal, né? Um técnico da Mapal, engenheiro da Mapal, ele é reconhecido, né? Como um super... demora para formar, mas ele é referência, é unânime isso, ninguém questiona esse ponto, né? Então eu acho que isso são dois temas muito importantes, né, pra gente trazer pra mesa, sabe? Sim, com certeza, com certeza. E essa mudança, bem que você falou, essa mudança, ela acabou tendo que acontecer muito a forceps, né? Porque a empresa começou a parar de crescer, o faturamento, com isso o resultado final, né? Os custos estão crescendo, o faturamento parou de crescer, o resultado só tem um, né? Acho que é a fórmula mágica que todo mundo conhece. E a gente precisou se reinventar, estamos nos reinventando. Então, parte do que você perguntou no começo, Clarissa, assim, dessa trajetória minha aqui na Mapal do Brasil, que a gente conseguiu fazer um ambiente muito inovador dentro de uma empresa extremamente conservadora. Eu acho que por alguns motivos. Primeiro que quando eu assumi a direção da empresa, né, a presidência da empresa no Brasil em 2020, né, foi no meio da pandemia. Em agosto de 2020, no pior momento possível para se assumir uma multinacional, com prejuízo enorme, enfim, e que empresa com redução de jornada e tal. Imagina as vendas de carro. Durante quase 3 meses, o nosso maior cliente, que na época era a Ford, ficou 3 meses fechado. E depois, comecinho em 2021, eles fecharam totalmente a fábrica, né, as fábricas no Brasil. Então, você imagina o que era aquilo, né? Mas, por que foi, para mim, naquele momento, foi né, a gente tem que achar o ponto positivo. Porque saiu uma pessoa que era e ainda é hoje um dos meus mentores profissionais, o fundador, o sócio fundador, né? O cofundador da Mapal do Brasil, e que era, como diz, um cabeça branca, um cara muito respeitado, né, já com 60 e poucos anos e tal, e entrou um moleque, né, ali. E todo mundo ficou assim, pô, o que eu vou esperar desse cara? Eu posso esperar qualquer coisa. Todo mundo ficou muito assim, né? Pô, uma mudança muito radical na gestão de uma empresa. Falei, pô, já que estão esperando uma mudança radical, então deixa eu fazer, então, né? Vamos aproveitar. Né? Acho que eles não vão ficar tão surpresos, né? Claro que a gente vai devagarzinho, né? A gente vai expondo nossas ideias, a gente erra, a gente acerta, faz parte, né? Tem que aprender com os erros. E a gente começou, porque eu tive uma oportunidade muito legal e única na Mapal que eu vejo, que você comentou, né? Que eu trabalhei na Mapal um tempo, na engenharia, na área de Customer Service, na engenharia, saí, fui cliente na Mapal dos 5 anos, aí hoje eu falo com o pessoal que eu trabalhei em vários departamentos da empresa, departamento de Customer Service, departamento de engenharia, departamento cliente, depois trabalhei no departamento chamado concorrente durante 1 ano, depois eu voltei para a Mapal no departamento de gerência de vendas, depois fui no departamento produção, que fui gerente de produção, uma mudança completa de carreira, fui diretor operacional, e então CEO no Brasil. Então, por ter passado por todas essas áreas, você tem me proporcionou uma visão muito ampla do negócio. Isso me ajuda a praticar empatia com as pessoas, entender os conflitos. Porque quando tem um conflito entre produção e vendas, eu sei o que cada um está pensando. Você já foi produção, você já foi... Me ajuda a mediar esse conflito. Né? Inclusive os conflitos principalmente na área comercial, que foi a área que mais foi, vamos falar assim, provocada por mim nesses últimos anos. Né, e que era uma área mais tradicional, porque como você falou muito bem, Darino, um vendedor técnico da Mapal, e a Mapal não tem vendedor, a gente tem vendedores técnicos, né, que são muitas vezes engenheiros ou técnicos altamente gabaritados, eles são muito concorridos no mercado, né, e eles, de certa forma, eles têm um status muito alto. Claro. Então, você chegar para esse cara e falar assim, amigão, você não sabe vender.
Mais ou menos. Não com essas palavras, mas o cara... Quem que esse moleque acha que ele tá falando? Ele é um intensivista no CTI. Né? Pô, claro que eu sei. Eu vim até aqui, eu sei o que fazer. O que eu tenho que mudar? Sempre deu certo, por que agora eu tenho que mudar? Eu tenho há 20 e tantos anos. Exatamente. É bem essa ideia. Então, assim, é claro que como tinha todo esse cenário de pandemia, indústria automotiva e tal, isso permitiu. Aquela história, quando você dá uma chacoalhada muito grande na árvore, alguns frutinhos acabam caindo. Então a gente vai ter que mudar e faz parte. Algumas coisas acabam mudando. Por sorte, a gente teve que mudar poucas pessoas da empresa como um todo. Mas o grande fator que criou essa projeção internacional da Mapal, do Brasil, recentemente, foi em 2023, que a gente conseguiu crescer 30%, atingir o nosso recorde histórico, porque em 2022 a gente já alcançou o número de 19%. Então, em 2022, a gente conseguiu recuperar o pré-pandemia. Retomou mais rápido os patamares. Mesmo com a indústria automobilística menor do que 19. Sim, ganhou market share. Então, a gente ganhou market share e... sendo que a indústria automobilística para nós representa em torno de 85% do nosso faturamento, e aí depois dividido aeroespacial, fluid power e tal. Em 2023, de 22 para 23, a indústria automobilística nacional ela caiu 3% de produção, nós crescemos 30%. Pô, isso gerou... os caras, deixa eu ver o que eles estão fazendo aqui. Né? E aí que me chamaram em janeiro desse ano agora, numa convenção de vendas global da Mapal, falaram, apresenta pra gente o que você fez. E eu falei, o que eu fiz foi desconfortar todo mundo. E eu falei tudo aquilo que nenhum dos vendedores ou gerentes ou diretores de vendas que estavam na sala gostou. Eu falei, a Mapal não sabe vender. Não. Eu não falei com essas palavras exatamente, mas eu falei assim, a Mapal precisa ter uma venda mais proativa. Fogo no parquinho, né? É bem isso aí. Então, assim, gente, ou a gente abre os olhos que a Mapal não tem hunter, que a gente tem muito farmer e excelentes farmers, os melhores farmers do mundo. Mas a gente precisa de hunter agora, a gente não tem. A gente não sabe o que é hunter, a gente não sabe contratar hunter. Né? E toda empresa precisa do hunter e do farmer, né? E a gente entendeu, aí eu comecei a fazer uma pesquisa com a nossa equipe, explicar, nós fizemos o ano passado, né? A gente fez uma mini aula para todo mundo, o que é um hunter e o que é um farmer. Muitos nem conheciam esse conceito. Falei, legal, agora eu chamei um a um dos vendedores, falei, você se acha um hunter ou um farmer? Olha, não sabia disso. E legal que a maioria falou, não, realmente eu sou um farmer. Falei, ok, então já que você assumiu isso, perfeito, agora tá mais fácil pra gente trabalhar. Claro. Legal. Entendeu? Então acho que começou muito por aí, desconfortando a turma, mas de um jeito empático. Claro, porque dentro da máquina de venda você tem a segregação de papéis, é uma das principais alavancas de mudança, né? Ele se reconhecer facilita metade do serviço, né? Precisa separar a qualificação do hunter do farmer. Lembrando que o farmer também tem um desafio, né? De upsell e cross-sell. Sim. Naturalmente, de expansão do relacionamento, né? Você não tem clientes, você não tem a gente tá no 1900, que tem uma fábrica de automóvel criando em todo lugar, né? Sim. Então, o farmer tem um papel essencial de upsell e cross-sell, né? Para o relacionamento ser extenso. E olha que interessante, em janeiro desse ano a gente fez um treinamento, em janeiro de 2024, a gente fez um treinamento com a nossa equipe sobre cross-sell e upsell, nossa equipe de vendas, os 20 vendedores no Brasil. Talvez uns 2 ou 3 tinham escutado falar sobre esse termo. Olha só. Você olha como é a importância de treinamento, de ser... E quando você pergunta pro cara, você é um bom vendedor? Sim, eu sou formado em pós-graduado em alguma coisa de comércio e gestão comercial, seja o que for e tal, mas há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, ou seja o que for, você não se atualizou. Né? E o mercado mudou. E tem, isso conecta com essa questão de humildade para ouvir, porque você vai meio que num processo dialético para chegar na realidade. Né? Você vai conduzindo de perguntas e respostas até a pessoa reconhecer a realidade. Isso ela chegar na própria conclusão. É um aha moment, exato. Isso é um processo de contratar os opostos até a pessoa reconhecer. Exatamente. Se eu chego pro vendedor e falo assim, amigo, você é um farmer, você não sabe fazer trabalho de hunter, então não serve. Vem cá para eu te treinar. Agora não, eu perguntei, ok, isso é um farmer, isso é um hunter, o que você se considera? Exato. Eu acho que eu sou mais farmer. Ótimo, você falou, então agora tá mais fácil o caminho pra gente ou te evoluir, né, ou você ajudar a gente a colocar um hunter e você ensinar ele a parte técnica. E eu acho que tem, aproveitando essa questão, tem uma questão obviamente de país e tem questões que são aterritoriais, né? Ciclo do pedido, máquina de vendas, ciclo de geração da receita com upsell, cross-sell. Como é que você vê isso e os desafios setoriais e da própria empresa na Europa, sei lá, Itália, Alemanha? O que você vê de grandes desafios? Quais são os grandes saltos, olhando aí no contexto de competição global, China, Alemanha, Itália e Brasil, por exemplo? Darino, assim, essa pergunta é muito legal e eu penso nisso todos os dias, porque eu tô tão animado com essa oportunidade lá fora,
e agora que eu já estou há 3 meses, que eu já oficialmente já assumi a planta da Itália, né? Por enquanto à distância, eu estou indo lá uma vez por mês, uma semana por mês e tal, mas a partir de janeiro eu vou estar lá full time, eu já consegui entender que os problemas que tem na Mapal da Itália são exatamente os problemas que tem na Mapal do Brasil. Exatamente os mesmos. Que são os mesmos problemas, por exemplo, da Mapal do México e dos Estados Unidos, que eu tenho bastante relacionamento de alguns anos, até numa questão de Américas e tal. A gente já visitei, a gente tem bastante sinergia e contato com essas filiais. Globais. E com a da Alemanha também, obviamente. Então os problemas são os mesmos, seja de pessoas, de conflitos pessoais entre departamentos da empresa, seja de gestão entre matriz e filial, né, a Alemanha e a filial no outro país, e a relacionamento com os clientes, é a mesma coisa. Por que eu estou tão animado? A gente conseguiu fazer um projeto de transformação tão interessante aqui no Brasil nos últimos anos, no último, 2 anos, que foi isso que você falou, máquina de vendas, ciclo do pedido. Primeira coisa, assim, como eu vim da área de vendas, fui para a produção, qual que é o grande reclamação da Mapal, dos vendedores da Mapal, da equipe de vendas da Mapal com a produção, prazo de entrega, né? Ou o prazo de entrega muito longo, ou com a fidelidade de entrega e tal, e tal, e tal. E isso muitas vezes vira uma muleta para o vendedor. Não consigo vender mais porque a Mapal não tá entregando vende. no prazo. Aí eu falei, cara, nós precisamos resolver isso, né? Então, e de certa forma isso ficava como uma desculpa perfeita para falar, não vendo mais por causa disso, porque a Mapal tem problema, né? E a pesquisa de satisfação dos clientes diziam isso claramente. Isso não era uma mentira, né? Era uma verdade. As métricas diziam isso. As métricas diziam isso, né? Então a gente conseguiu. Teve um dos game changers do negócio foi que a gente, no comecinho do ano passado, né, em março, abril de 2023, a gente chegou para a equipe, eu cheguei para a equipe toda, né, eu tenho uma conversa com todos os funcionários uma vez por mês, 100% dos funcionários. Eu falei, pessoal, é o seguinte, o nosso calcanhar de Aquiles se chama confiabilidade de entrega, prazo de entrega. Isso está travando o nosso crescimento. Se a gente resolver isso, porque nenhum cliente questiona o nosso preço em relação ao nosso valor do produto. Então, claro que o nosso preço é o mais alto do mercado, mas a nossa qualidade também é mais alta. Então, a relação preço-valor, ela está muito bem alinhada. Né? Agora, o cliente começa a questionar o preço se você tem outros problemas, principalmente com a confiabilidade de entrega. Nenhum cliente questiona a qualidade da nossa equipe técnica, a qualidade do nosso produto, o preço, ok, é negociável e tal. Qual que é o grande problema que nos trava, que a gente perde cliente? Confiabilidade de entrega. Se a gente resolver isso, tira toda a muleta. A gente destrava o nosso crescimento total, porque a gente para de perder cliente e para de ter que ficar. A nossa equipe de vendas fica o tempo inteiro tentando reconquistar cliente. Né? E as reuniões de vendas são sempre para se explicar por que atrasou alguma coisa. E dá para entender sobre a ótica do cliente, que é muito importante, né? Pensa no impacto de uma linha de produção parada. Pois é. Pensa no impacto de indisponibilidade da fábrica. É absurdo. Se você olhar do ponto dele, aquilo ali custa o emprego da pessoa. Sim. Custa uma cadeira na liderança, né? Sem dúvida. Ainda mais que a gente vende muito para montadoras, para Fiat, Volkswagen, autopeças, né? Assim, que é just in time. Né? E como o nosso produto ele é especial, é fabricação sob demanda, você tem traz essa dificuldade da produção. Então a gente conseguiu, com muito desconforto da equipe interna de operações, de todo mundo, logística, produção, planejamento de PCP, enfim, todo mundo, e a equipe de vendas também, que a gente começou a travar vendas para vender coisa com prazos malucos. Né? Tipo, vendia por prazo que quisesse. Não, você só vai vender se o prazo menor se tiver acordado com o gerente de produção, senão você perde o pedido. Nossa responsabilidade sobre o compromisso firmado vem acima de tudo. Né? E com isso a gente conseguiu mudar de 2022 uma confiabilidade de entrega que a gente tinha na faixa de 60% a 65% de confiabilidade de entrega, ou seja, quase 40% de tudo que a gente entregava era atrasado. Isso no mundo inteiro é a mesma coisa. E no Brasil hoje a gente tem na faixa de 6, 7% de confiabilidade de entrega. Sendo que quase pouquíssimas coisas, o que é atrasado atrasa muito pouco tempo. Antigamente tinha atraso de várias semanas e meses. Então a gente realmente resolveu esse problema. Hoje, quando a gente visita clientes, eu como o CEO, né, eu visito clientes e não tem mais aquela discussão, aquela reclamação de prazo de entrega. Né? Que ótimo. Isso é uma pauta positiva, né? É uma pauta muito positiva. Então, realmente destravou. Isso, sem dúvida, foi um dos pontos que mudou o nosso resultado em 2023, que permitiu esse crescimento. Principalmente no segundo semestre, que foi quando a gente já começou a colher mais resultados disso. E tirou da equipe, vamos falar assim, da boca do vendedor, aquela desculpa perfeita. Não, a Mapal não entrega mais. Hoje todo mundo, a Mapal entrega uma das melhores do mercado. A gente era o pior, a gente era o patinho feio do mercado em relação à confiabilidade de entrega, hoje a gente é o melhor do mercado. Né? Então isso é a primeira coisa. E agora a gente está trabalhando para otimizar ainda mais esses ciclos, enfim, né? E tornar uma gestão mais ágil. E a parte de máquina de vendas que a gente implantou esse ano, né? Mas desde o ano passado a gente já vem trazendo esse conceito de desconfortar. Explica um pouquinho sobre o que é a máquina de vendas, né? Tá.
Acho que a máquina de vendas um conceito, é interessante, assim, não é um conceito, vamos falar assim, inovador no mercado, né? Algo que que muitas empresas trabalham muito fortemente há muitos anos, mas para a Mapal, que é uma empresa muito conservadora e que nunca precisou se preocupar muito com vendas, entre aspas, né? É muito inovador. A Mapal do Brasil foi a primeira empresa, a primeira filial no mundo que implantou uma equipe de uma máquina de vendas e uma equipe de pré-vendas, por exemplo. Então, é o alinhamento, a famosa gestão do funil de vendas, né? Então, desde a equipe de marketing, geração do lead. Hoje nós temos uma equipe de pré-vendas para fazer a qualificação, a pré-qualificação daquele lead, né? E fazer até o que estiver mais ou menos aquecido para fazer uma visita com o vendedor, porque o nosso vendedor técnico, o nosso engenheiro, ele é muito caro. Então, para ele ficar pegando o telefone e ligando para um vendedor, para o cliente, tentando descobrir, fazer pesquisa na internet, perde muito tempo e o cara ele é desmotivado, ele se desmotiva. Ele não gosta de... É muito não também, né? É muito não. E ele não é hunter, ele é farmer. Ele não aguenta não. Então a gente montou uma equipe pronta para aquilo, que fica no escritório fazendo qualificação, pré-qualificação, trabalho de LDR, SDR, né? Ligações e tal. A hora que fez ok, pré-qualificamos, esse cliente está dentro do ICP, né? Do perfil de cliente ideal da Mapal, ok, agora eu vou agendar uma visita do nosso engenheiro, nosso técnico ali, para fazer aquela qualificação final e tentar levantar uma oportunidade. Isso gera mais engajamento da equipe de vendas e do cliente também, porque o cliente não perde tempo à toa, né? Então isso está transformando muito, e principalmente e depois a parte de vendas, né? A gente conseguir entender o que é o trabalho do vendedor e o que é o trabalho do pós-venda. A gente melhorou muito o ciclo do pós-venda. A gente tinha muito problema também de demorar demais a dar um retorno para o cliente quando tinha algum problema de qualidade, que às vezes tem, né? A gente trabalha muito com soluções tailor-made, né? Fabricação sob demanda. Então, muitas vezes tem que fazer algum ajuste ou outro na primeira fornecimento até aquilo padronizar, né? Lembrando que o produto da Mapal, ele entra no detalhe de microns, né? É coisa menos que milimétrica, precisão, né? É mais preciso que a milimétrica. Então, os problemas realmente, eles podem gerar instabilidade no motor que sai da linha de produção. Com certeza. Né? Não é uma coisa trivial de, não gostei da cor da peça que chegou, não é uma coisa... tecnicamente relevante, né, para o funcionamento. E uma coisa que a gente teve que mudar muito nos últimos anos você comentou, Darino, sobre a transformação da indústria. O que acontece? A indústria automotiva, ela está passando, não só automotiva, né, mas acho que todas as grandes, está passando uma transformação que a equipe de compras, a equipe comercial de compras do cliente está vendo cada vez mais tendo mais força e poder. Sim. E as equipes técnicas estão tendo menos poder, no sentido de tomada de decisão. Antigamente, quem comprava uma ferramenta de usinagem, um processo, uma máquina, alguma coisa, quem tomava a decisão era o engenheiro. Já analisava, técnico, era o técnico, era o engenheiro. Analisava, eu quero essa ferramenta aqui, pronto, o comprador coloca o pedido. E agora não. Agora o comprador, ele tem que ter 2 ou 3 opções e tal, e ele faz a negociação e o engenheiro não pode se intrometer, aí entra compliance e um monte de coisas. E isso, a Mapal teve dificuldade muito com isso, porque a Mapal ela tem um nível de qualidade muito superior aos demais. Mas como muitas vezes o engenheiro ele é obrigado a entregar para compras 2 ou 3 alternativas para ser comparada de preço, ele tem que pegar às vezes outros que não têm o mesmo nível de qualidade, falar, compara, e muitas vezes, quase sempre a Mapal vai ser a mais cara. Sim. Né? Então, a dificuldade da equipe é como argumentar e realmente entender o que cada um consegue fazer, né, dentro quais são aquela história, quais são os decisores, quais são os influenciadores, né, como fazer um rapport com um comprador, né, o vendedor muitas vezes tem medo de falar com um comprador, que são caras altamente treinados e capacitados, né, para negociação. Então, é muito isso. Por incrível que pareça, a gente está treinando mais a nossa equipe de vendas para negociação. E esse dilema que o Conrado falou é exatamente o que a gente viu num trabalho de M&A que a gente fez numa empresa de equipamentos médicos. A mesma coisa aconteceu com a pandemia. Os médicos que basicamente era top-down a discussão, eu vou comprar esse equipamento porque essa especificação, engenharia clínica, CFO, bora comprar? Com a virada da pandemia e com a volta aos fundamentos, né, que não é só clínica, não é só ponto de vista clínico que tem que parar de pé no hospital, mas é o ponto de vista financeiro também, porque viabiliza o clínico bem feito. A mesma discussão aconteceu de revisar, da questão de ter alternativas técnicas que atendam o cliente, o paciente, em última instância, em primeiro lugar, e atendam bem as demandas clínicas. Né? Você não precisa de ter uma Ferrari para dobrar o quarteirão.
muitas vezes, né? Ou você precisa exatamente ter uma Ferrari para você atender casos taxonomia clínica mais complexas, entendeu? Então, veja como é que a coisa vai se replicando. Se replicando em diferentes segmentos, né? Então, era isso que eu queria resumir aqui, acho que foram pontos muito importantes trazidos, dessa questão de como que a máquina de vendas e toda a parte operacional da empresa é fundamental em todos os segmentos. Veja que uma empresa alemã mundialmente conhecida pela sua qualidade também precisa se adequar em termos de boas práticas para que o vendedor possa continuar tendo relacionamento, igual a Mapal sempre teve, mas também prospectar, entender novas oportunidades, abrir novos mercados. E essas são características unânimes. Você, Conrado, falou muito sobre essa questão da inovação, que você vem trazendo inovações de processos, de boas práticas, de desconfortar as pessoas, né? Uma frase que você traz muito é do Bernardinho, né? Muito, para os campeões. Aos campeões de desconforto. Exatamente. Então, juntando isso tudo que a gente falou até agora, essa sua curiosidade muito grande pelo aprendizado, de correr atrás, de estudar, de querer crescer. Eu acho que você tem esse segundo pilar. O primeiro é de crescimento, né, de vontade de aprender, e o outro é de crescimento. Então, correr atrás, sempre buscar e querer dar o próximo salto. E o terceiro, que eu gostaria que você falasse mais agora, é sobre essa capacidade de também fazer um meio de campo com as pessoas, porque você consegue, e aí, Conrado, a gente tá sempre, né, em conjunto com muitos líderes, e eu não tenho a menor dúvida que eu posso afirmar que o Conrado tem uma característica de destaque muito interessante, que é conseguir gerar esse desconforto nas pessoas, mas sem esticar a corda. Sem estourar a corda. Ele estica, mas ele não estoura. É o morde e assopra, né? E como é que você faz isso, né? Então, assim, como é que são esses três pilares juntos? Porque é o foco no aprendizado, que eu acho que é esse motor interno seu, foco no crescimento, e o foco em gerar o desconforto, mas ao mesmo tempo favorecendo os bons valores que a empresa possui. Como é que você faz para juntar essas três características aí? Olha, Clarice, eu acho que o que mais me ajudou e transformou a minha carreira nisso, que quando começou, foi o coaching com o autoconhecimento. Eu fiz 2 trabalhos de coaching e que realmente me trouxeram um autoconhecimento muito grande de eu poder trabalhar nos meus gaps comportamentais, porque eu sou um cara muito ansioso, né? E eu lembro que uma das coaches comentou assim, você pode usar a ansiedade pro lado positivo ou negativo, depende de você vai escolher. Você nunca vai deixar de ser ansioso. E por que você ser ansioso? Porque ela fez vários testes e tal, você tem um raciocínio lógico muito rápido. Então, em vários testes, o seu raciocínio lógico ele é extremamente rápido. Então, isso explica um pouco que há 20 anos atrás eu era gago. Por que eu era gago? Porque quando a pessoa começou a falar, eu já tava com um pensamento, eu começava a falar, eu já queria falar a próxima palavra que eu não terminei adiante. Então, e muitos gagos têm isso. Depois eu, claro, fiz vários trabalhos. Hoje eu pratiquei muito, né, a oratória e tal, para poder resolver esse problema. E, graças a Deus, hoje eu acho que o dia é um ponto forte meu. Sim. Né? Então, assim, e um dos trabalhos de coach que eu fiz que foi muito interessante, eu indico isso para todo mundo. Quem puder, na Mapal, no período da pandemia, nós cortamos gasto de tudo quanto é jeito, porque estava aquela crise gigantesca. E a gente estava começando a fazer um trabalho de coaching para toda a nossa liderança, e nós tomamos a decisão que eu acho que foi uma decisão mais acertada. Falei assim, não vamos cortar o coaching, vamos bombar esse negócio. Legal. Então a gente contratou uma coaching que ela fez um coaching com todos os líderes da Mapal do Brasil, inclusive a mim e a Ana, que é a nossa CFO. Nós temos que participar. Era a mesma coaching com todo mundo. Tinha sessões individuais com todo mundo e comigo tinha as minhas sessões e tinha a sessão que ela me dava feedback dos demais. E ela ia me ajudando assim, como que você tem que lidar com fulano, como que você tem que lidar com ciclano, olha aqui o mapa, o perfil desse cara, olha o perfil dessa mulher. Então assim, isso fui aprendendo tanto de seguinte, se eu quero lidar um conflito com o Darino, é de uma forma, com a Clarissa é de outra. Não adianta eu querer tratar o Darino e a Clarissa da mesma forma, que eu não vou ter sucesso. Pode ter sucesso com você, mas com você não. Então eu tenho que me adaptar para conversar com as pessoas. E principalmente, antes de falar, escutar. Ouvir. E é muito interessante, assim, eu gosto muito da prática do feedback, das conversas e tal. E olha que legal. 2 dos meus liderados hoje, né? E quando eu assumi a Mapal,
em 2020, por exemplo, foi interessante, que eu assumi a Mapal, né, como CEO aos 34 anos de idade, e todos os gerentes e diretores eram mais velhos do que eu, e muito mais velhos. Isso eu acho super desafiador. Né? E aí eu chamei todos para falar, vamos fazer uma primeira sessão de feedback. Né? E aí 2 deles, a gente fez a sessão e tal, de feedback, eu escutei bastante, me dá dica, eles, pode ficar à vontade, pode me falar, e como eles eram mais maduros, falaram mesmo, eu cresci muito escutando as dicas deles, que eu falei, por que você acha que eu posso melhorar? Como que eu posso ser o melhor gestor para você? O que eu posso te ajudar? Né? Me fala um ponto forte e um ponto fraco, meu, né, por exemplo, e tal. Então você aprende muito, você tem que estar aberto para escutar. Se o cara falar uma coisa que você não gosta, você não pode fazer cara ruim. Sim. E olha que interessante. E os 2 deles comentaram assim, eu nunca tive um feedback na minha vida. Nossa. Eu falei, isso é mais comum do que a gente imagina. É muito comum isso. Isso é a regra. E eu falei, aí eu pensei assim, peraí, mas se você nunca teve um feedback, com qual frequência você faz feedback com a sua equipe? 0 também. Não faço. Claro. Sabe? Então, assim, eu comecei a pensar e eu vi que não tinha. O feedback na Mapal era, sabe aquela questão institucionalizada e burocratizada? Processual apenas. Tem que ter um formulário no RH e tal. Não é uma questão de feedback, é mais um formulário do que um... Não é na essência, não é no conceito, né? A escutativa. Aí você vai ajustando ao plano de carreira que você pensa. Então, Clarice, eu acho que pra mim, nessa parte eu adoro fazer gestão de conflitos. Adoro. Eu brinco com a equipe de vendas, com os gerentes de vendas e tal, que muitas vezes os nossos clientes, eles têm um poder muito grande. O cara, diretor industrial da Stellantis. Pô, o cara, né? Aí o cara te liga, vem aqui que eu tô com um problema da Mapal, tem que resolver e tal e tal. E muitas vezes o vendedor, o gerente, eles ficam com medo e é normal. Pô, o cara, né? Como diz, é o pica das galáxias, né? E aí os caras me ligam, tô com um problema assim, cara, eles estão te chamando lá, o que você faz? Bora amanhã. Bora lá, vambora. Agora você me explica o que é o problema. É o estudo, o conhecimento. Não, mas vamos tentar adiar, vamos tentar... Não adia não, quero reunião amanhã, vamos lá. Aí você me explica, vamos estudar o problema, quero entender. A gente tá errado? Tá. Então tá, primeiro que a gente vai falar é, desculpa, estamos errados. Já desarma. Desarma todo mundo. Agora o nosso plano de ação é esse, tal, estuda, se prepara. Se precisar, já passei a noite montando o plano de ação e tal pro pessoal. Eu lembro um dia que eu passei a noite montando um plano de ação pro diretor industrial da GM, que ele me chamou numa reunião que a gente parou a linha de produção do cara. Nossa. E assim, aí você chega na mesa, tem lá 10, vocês montam uma comitiva, né? 10 caras da montadora, da autopeça, você e mais um, os caras querendo te bater. E aí é o rapport. Por isso que eu falo assim, há 5 anos atrás eu não sabia o que era rapport. Então eu estudei, fui isso, o que é isso? Fui tal. Eu falei, eu já fazia isso, mas eu não sabia exatamente a técnica. Então pratiquei técnica, estudei, vamos, antes de entrar no assunto, quebra o gelo, não fala de política, não fala de futebol, né? Fala do tempo, fala da economia. Eu vi que a sua empresa cresceu, cara, que legal, vi que tem uma linha nova, que bacana. Você viu aquela ferramenta que foi super bem, cara? Tô mega animado com aquilo ali. Estudou o cliente. Estudou o cliente e quebra o gelo. Traz um ambiente positivo, não fala nada negativo, né? E isso para cliente e para funcionário. Porque assim, se o funcionário chega pra você falou, Conrado, eu preciso conversar com você, um negócio sério. Ele vai trazer alguma coisa, vai pedir aumento, ele vai reclamar de alguma coisa, ele vai pedir pra sair, o que for. Se você chegar e falar assim, e aí, o que você tem? Você já traz uma carga negativa no negócio. E aí, como é que você tá? E a família? E a filhinha? Tá correndo ainda? Tá jogando bola? Que legal. Viu o negócio lá, que legal, que foi top que você fez em semana passada. E aí? Já desiste, né? Não tem, tá tudo ótimo. Você desarma o cara. Você traz um ambiente, rapport. Você traz um ambiente positivo. Sim. Né? E aí, muitas vezes, a gente vira nessa situação com os clientes e aí o cara trazia a solução, trazia a situação, falou, vocês me chamaram por causa disso aqui, beleza, estudamos, esse é o problema, realmente estamos errados. A gente teve um problema assim, esse assado, não fala mentira. A nossa plano de ação é esse, vai demorar isso e tal, estamos juntos, vamos resolver, contem com a gente, dá accountability dali pra frente, porque se chegou no alto nível, você tem que manter a accountability pro cara. Tem que cumprir. Né? E no final, você sai, todo mundo se abraçando, marcando pra jantar e pegando uma outra oportunidade dentro do cliente, aproveitando, já mostra uma inovação e tal. E muita gente, isso eu aprendi com o meu mentor, meu antecessor. O Sidney, que era o cofundador da Mapal do Brasil, ele fazia muito isso, ele era mestre nisso. Na época, ele não usava o termo rapport, mas ele fazia isso de forma fantástica. Eu lembro que eu aprendi isso com ele, eu ficava escutando, eu falei, gente, eu vim aqui pra levar porrada, e eu trouxe o Sidney, no final tá todo mundo sorrindo, falando de qualquer coisa e tal, e saindo com a oportunidade, no final o cara nem reclama de alguma coisa. Né? Então assim, isso seja com o cliente, com o fornecedor, com o cliente, com o board da empresa. Sim. Se você ficar só tratando por e-mail as coisas, isso aí é a pior forma de resolver problemas. Então, eu adoro resolver conflitos,
porque eu acho que de uma forma eu consegui aprender. Que primeiro é escutar as pessoas e fazer as perguntas certas, né? Não, era justamente isso que eu queria falar, né? Porque embora tenham pessoas, como você citou do seu antecessor, que faça isso de uma maneira natural, parece que até um dom divino, Sim. Existe técnicas para isso. Muito. Né? E você estudou muito essas técnicas e você consegue contornar essas objeções. Mas eu acho que são uma soma de quesitos que chegam nesses resultados positivos. E um deles que eu gostaria de adicionar é essa sensação, essa certeza de que vai dar certo, né? É você chegar ali, se olhar, quando você fala que você quer ir para a reunião e vamos marcar essa reunião para o dia seguinte, é porque você está sedento de resolver aquele problema e você sabe que você pode resolver, seguindo as técnicas, estudando aquele cliente, e você sabe que você pode virar essa página. Quem não quer enfrentar aquilo e que se apequena, que foi o que a gente falou no início do podcast, é aquela pessoa que sabe que vai dar errado. Sim. Então, tem uma referência muito boa. Esse é um tema muito falado em empreendedorismo também, né? No principal livro de empreendedorismo que a Linda Rottenberg, que é a fundadora da Endeavor, fala, ela dedica o primeiro capítulo com a seguinte quote, Chaos is your friend. E ela conta o caso do Brasil. De como você tratar com o caos como um dado da realidade, e é isso, e vamos curtir, vamos construir a partir disso, e é normal, esse é o normal. Né? Daí é uma das fortalezas, né, de construção a partir do caos, e ela é um braço de empreendedorismo também. Se você tiver essa conversa aqui com 10 empreendedores, o assunto vai ser a mesma coisa. Cada um vai ter umas 10 histórias para contar de situação caótica que você foi resolvendo, primeiro quebrando o gelo e rodando o passo a passo. Né? O caos, ele é um amigo. E você tem que... Exatamente. Você tem que desarmar as pessoas. Né? Sabe uma coisa que é muito interessante assim, nessa minha nova... não sei se vocês vão me cortando aí, tá? Mas nessa minha nova jornada na Itália, pela primeira vez a Mapaldo Itália tem um CEO não italiano. Conta um pouco sobre isso, é muito legal essa jornada. Então, assim, é muito interessante. Obviamente, eu estava bastante nervoso, ansioso por isso e tal, mas me pratiquei, assim, mentalmente para chegar lá e tal. Então, foi uma boa receptividade. E a primeira coisa que eu fiz na primeira semana foi, antes de entrar em número, analisar tudo, eu já tinha analisado alguns números da empresa, claro, né? Mas quem são os pessoas que vão estar diretamente ligados a mim? Ok. Então, eu quero falar com todos esses individualmente, uma reunião de 1 hora e meia com cada um deles, é a primeira coisa. Então, eu chamei um a um, né? E eu falei, e aí, tudo bem? Me conta de você, quem é você? Clarissa, quem é você? Onde você mora? Você é casado? Você tem filho? Você gosta de esporte? Pô, eu gosto de correr, né? Por exemplo. Pô, cara, você gosta de correr também? Que legal, eu também corro, cara. E aí, começa a falar sobre o tênis que gosta e tal. O que você estudou? Eu estudei engenharia. Pô, eu também. A pessoa, eu estudei marketing. Pô, cara, eu adoro marketing. Eu fiz um MBA de marketing agora também e tal. Criar o rapport. Né? Então, você tem filho? Eu tenho um filhinho. Então, pô, eu também tenho um filhinho de 4 anos. Aí começa a falar as coisas de filho e tal. A primeira meia hora foi só me conta de você, vamos criar uma conexão, criar uma sinergia, criar aquela empatia, sempre sorrindo, sempre... E a pessoa, pô, olha, esse cara tem uma energia legal, né? E a pessoa vai se abrindo. Eu falei, pô, legal, agora me conta da sua história na Mapal. Quanto tempo você tá aqui? O que você faz aqui? Isso é uma coisa básica, porque não existe essa divisão de vida pessoal e do profissional. Uma coisa tá relacionada com a outra. As pessoas vão se abrindo. Pô, e o que você gosta do trabalho? Né? Eu perguntava, o que você mais gosta aqui e tal? E aí eu começava a fazer já algumas perguntas delicadas, né? Assim, pô, e o que você mudaria na Mapal se você fosse o diretor? Na Mapal Itália, no caso, né? Aí a pessoa, alguns falam, outros não. Aí fica, pô, mas eu acho que podia melhorar aqui e tal. No seu setor, pô, que legal, tá bacana. E tá, e pra fechar, pô, o que você espera de mim? E os caras assim, putz. E eu, claro, eu perguntava pra ele assim, o que você estudou, pra entender, passar um currículo mesmo, né, e tal. Pô, às vezes a gente vai ter pessoa lá que é formada em turismo e tá numa área nada a ver. Eu falei, pô, mas por que você não trabalha com turismo? Porque ali já tem alguém que faz isso, mas você gostaria de talvez trabalhar algo mais voltado? Pô, seria sensacional. Eu falei, ok, não tô te prometendo nada, só tô entendendo, tá? Vamos ver. Então você começa a ver os anseios das pessoas que às vezes estavam travados e reprimidos, porque ninguém, não digo ninguém, né, mas que às vezes não tinha aquela escutativa, ou fazer a pergunta, tipo, fala. Então isso criou um ambiente tão legal, sabe, no primeiro momento, assim, e aí você já começa a ver os conflitos, né, o fulano que não gosta de ciclano e tal, né, e um monte de churrada de e-mails, as pessoas resolvem muitas coisas ainda, as antigas, tudo por e-mail, não conversa, né, eu sempre falo pro pessoal, gente,
E-mail é a pior ferramenta do mundo para resolver um problema. Exato. Sim. É a pior ferramenta que já inventaram na face da Terra para resolver um problema. Parece E-mail um para bando de documentar. advogado orientando as pessoas do que falar. Conforme, né, conforme o documento em tal. anexo, isso está errado. Eu disse, vamos conversar. Levanta e vai lá, né? Olha no olho. Isso. Então, assim, isso está sendo muito interessante e ver, quando eu já vendo os números e as pessoas da Amapá da Itália, por exemplo, a Amapá da Itália hoje tem 60% de confiabilidade de entrega. Que é exatamente Parece a Amapá do Brasil há 2 anos tempo. atrás. Né? A equipe de vendas é mesmo perfil. Né? Uma equipe altamente capacitada, técnica, com pouquíssimo abertura de novos clientes, né? Um churn muito baixo também, tudo muito parecido. Então, assim, o que eu vejo? Não vou falar que vai ser fácil, óbvio que não vai ser fácil, até porque o mercado europeu, agora e no ano que vem, está passando por uma crise pior que a da pandemia. O mercado automobilístico europeu, né? Vai ser muito desafiador. Mas ok, toda crise, a única certeza que nós temos é que ela acaba um dia, né? Então, nós temos que preparar o terreno para que a crise acabar, a gente alavancar. E a Amapá como um todo, nível global, ela está se transformando muito em uma empresa não alemã, em uma empresa internacional com a matriz na Alemanha. Então isso é muito legal. E onde você vai, me parece que a gente tá no polo de engenharia da automobilística da Itália, né? Eles são extremamente orgulhosos. Sim. Também foi um vetor de crescimento do pós-guerra da Itália. As indústrias automobilísticas, Fiat, Ferrari, Lamborghini. Imagina, se a gente for enfileirar todas essas marcas, todo mundo conhece no mundo inteiro. Cara, isso aí, quando você fala de cultura, e eu tenho estudado muito cultura nesse último ano. Esse ano 2024 eu estudei muito cultura empresarial. E o Made in Germany tem muitas facetas por trás disso. Não só a qualidade e tudo mais, mas aquele orgulho do alemão de, eu produzo aqui, desenvolve aqui, é feito aqui e tal. Só que qual que é o problema? Um dos grandes problemas hoje da Alemanha, da Mapal e de muitas, da Volkswagen, da Bosch, da ZF e tudo mais. O custo de mão de obra na Alemanha está muito caro. Então eles estão precisando internacionalizar a produção e a produção em massa, não ser só, não é tirar tudo da Alemanha, mas não ser só na Alemanha, ser em outros lugares, ou o desenvolvimento de tecnologia, né? Então, por exemplo, que eu fiquei muito feliz, esse ano foi anunciado, pela primeira vez, nós temos, que a Amapá tem 7 ou 8 centros de competência para cada linha de produto ou segmento de mercado específico, né? E agora nós temos um centro de competência fora da Alemanha. São 2, na verdade. O centro de competência para assembly de aerospace, ou seja, usinagem de aeronaves, né, ferramentas para usinagem de aeronave, é na França. Começou esse ano pela primeira vez. E o centro de competência de turnkey, que é o chave-mão, ou o processo completo, inclusive a fixação da peça, é na Itália. Ou seja, eles estão começando a entender que a gente tem muitas possibilidades fora da Alemanha também, mantendo a qualidade, mantendo o alto nível e aumentando a competitividade. Né? Então isso, eu fico muito animado com essa perspectiva futura da Amapá, sabe? E ela construiu ao longo do tempo essa base de competência. Você tem um potencial instalado lá. Falta você ajudar a cultura a descentralizar esse ponto. Eu acho que com isso ela consegue se posicionar muito mais forte na concorrência com as chinesas, por exemplo, entendeu? Porque elas são extremamente autônomas em relação a isso. E não tem hora de trabalho, 24 horas, 7 dias por semana e apoio governamental em cima e agressividade comercial, agressividade de ciclo de supply. Na época da empresa de varejo, o lead time China-Brasil nosso era mais rápido do que o lead time do interior de Minas para Santa Catarina. Não duvido. Era nesse nível. E o nível de qualidade e honestidade era também superior. Entendeu? Era uma coisa surreal. E essa a realidade que tá aí, né? Conrado, e falando justamente desses próximos passos, né, eu acho que o interessante também de trazer é que o seu antecessor na Itália agora foi para a Alemanha, né? Então, mostra perspectivas realmente, e é a primeira vez na história, nessas 3 gerações em 70 anos, que a gente tem na Alemanha um diretor de vendas não alemão. Sim. Então, é realmente histórico. E também a gente tem um brasileiro na Itália, é algo também inédito. O que você planeja fazer de diferente, dado esses contextos, culturas diferentes, e o que você pretende continuar fazendo que você já viu que dá certo? Os problemas você já viu que tem muita similaridade, mas a cultura é um pouco diferente. O que você pretende fazer de semelhante e de diferente? Legal.
Eu acho que assim, eu tenho uma coisa que eu aprendi também, de uma das aulas do Flávio Augusto, que ele fala, faça o básico bem feito, às vezes. Né? Então, assim, aquilo que tá funcionando, que você sabe que dá certo, faz o básico bem feito antes de querer inovar totalmente, né? Porque senão você vai inovar demais, você queima cartucho às vezes, né? Então, por exemplo, o conceito da máquina de vendas que a gente instalou no Brasil e ainda está em desenvolvimento ainda aqui, né? Mas já está trazendo muitos bons resultados pra gente. Eu já mostrei isso agora pro Cláudio Gabos, que é o nosso CSO global, né? Que é o italiano, como você falou pela primeira vez, é um não alemão como diretor da Mapal, é um negócio extremamente disruptivo, tanto para a equipe de vendas da Mapal como um todo, para a equipe da Alemanha, quanto para os clientes, né, alemães. Então, pô, agora eu vou ter que falar com o italiano, vou ter que falar inglês agora, não vou poder falar alemão com ele e tal, né? Porque ele não fala alemão. Ele não fala alemão. Então, assim, é uma transformação muito grande. Então, assim, a ideia é, primeiro, né, eu preciso entender o que está acontecendo, né, e fazer o básico bem feito. Acho que o meu primeiro foco vai ser essa questão do ciclo do pedido, né, de trazer realmente uma confiabilidade de entrega legal ali. E eu acredito piamente que isso realmente é o calcanhar de Aquiles da Mapal mundial, que é o mesmo problema. Eu tenho acesso aos números globais e é o mesmo problema, né? Junto com isso, ou em paralelo, entendendo e conhecendo a equipe de vendas e desenvolvendo e provocando-os nessa questão de ser mais hunter e de começar a montar a máquina de vendas. Já comecei a treinar uma equipe de marketing, ainda não, nós não temos um profissional de marketing na Mapal Itália, por exemplo. Né? Aqui no Brasil a gente tem a Priscila faz um trabalho muito legal. Lá na Itália não tem. Então eu preciso formar alguém ou contratar alguém e tal, que isso para mim é a base, né? O começo do funil de vendas, da máquina de vendas. Senão você não tem por onde começar. Eu já tenho alguma ideia de como fazer uma equipe de pré-vendas ainda absorvendo recursos, porque uma dificuldade que eu tenho lá agora é que nós estamos num momento de redução de custos muito grande. A Itália e a Europa como um todo tá passando por uma crise realmente muito forte nesse momento, nos últimos meses, e a previsão para o ano que vem ela é realmente muito ruim. Então já estamos falando, por exemplo, de começar em janeiro com redução de jornada na Mapal da Itália. Então, eu vou começar lá, redução de jornada para todo mundo. Mas para quem começou aqui na pandemia, isso não é nada, né? Eu tive essa mesma... Aqui também eu comecei na Mapal do Brasil com redução de jornada. Negociando. O caos é o seu amigo. Então, assim, tamo junto. Eu já sei essa história. Né? Então eu preciso conter gastos, não posso sair contratando pessoas e montando equipes, né? Mas eu consigo remanejar equipes e tal. Então essas ideias. E de inovador, sinceramente, assim, eu ainda não tenho muito claro o que eu vou fazer. Eu ainda preciso entender, porque assim, é aquela história, uma inovação muito maluca, uma inovação muito grande, ela só realmente se torna algo bom se ela der certo, se ela for factível. Né? Não adianta eu querer inventar alguma coisa muito boa que ninguém inventou, mas isso aqui não funciona, não adianta. Não serve pra nada, é só perda de tempo, né? Então, assim, aquela ideia, tem uma outra frase que eu gosto, né? Que a diferença entre o maluco e o visionário é o sucesso. Deu certo. O visionário é o maluco que deu certo. Né? Mas para ele dar certo, ele tem um estudo por trás. Então, primeiro eu preciso estudar ainda a Mapal da Itália como um todo, o processo, as pessoas principalmente, para entender aonde estão os gaps, entender a questão das causas raízes dos problemas, e aí ver o que dá para inovar. Mas o fato de instalar um processo de ciclo do pedido, de gestão de ciclo do pedido, com KPIs, com metodologia ágil, e uma estrutura de máquina de vendas lá, já vai ser inovador para a Mapal da Itália. Com certeza. Assim como foi inovador para a Mapal do Brasil. A inovação no modelo de negócio, a inovação organizacional é uma inovação. Eu não preciso trazer uma inovação muito grande. É a ideia de fazer o básico bem feito. Então isso é o básico. Vou fazer o básico. Depois que der certo lá, a gente vê o que a gente faz. Que legal. Essa parte, o que também traz conforto é também a alta qualidade, né? O norte da Itália, a região onde vocês estão instalados, é conhecido, né? Por ser um grande polo de formação de engenheiros e de tecnologia de ponta também, conectada quase com a cultura de ponta altíssima, quase rivalizando com os suíços e com os alemães, né? É uma coisa que é interessante, assim, a indústria automotiva alemã não existe sem a Itália e vice-versa. Né? Porque a Itália tem basicamente uma montadora de veículos, que é a Fiat, agora Stellantis. Né? Na Alemanha tem um monte, são os maiores do mundo e tal, não só a BMW, Volkswagen, Audi, enfim. Né? Só que a maior parte das peças dos carros da Alemanha são produzidas na Itália. Então, eles estão de mão dada o tempo inteiro. Então, a indústria italiana ela tem um nível de tecnologia altíssimo, porque os requisitos dos clientes são as montadoras alemãs. E o ciclo do pedido é impactado por 2 países. Totalmente. Não é independente. Então, são países que estão... Hoje, o fato de ter a União Europeia, né, de não ter fronteira e tudo mais, facilita demais. Eu acho que você vai ter esse resultado aí super fácil.
Super rápido. Porque para quem conseguiu esse resultado no Brasil, na Europa... Lembrando que no Brasil, ICMS incidindo em várias etapas da cadeia. Sim. Caos logístico. Agora que eu olho assim, qual que é a nota fiscal? Como é que tá? Não, é só tem um IVA aqui. Nossa, que coisa maravilhosa. A sensação que você tem é que você tá fazendo uma coisa errada, né? Cara, não... Você rever 10 vezes a nota, será que tá certo? Mas é aquilo, acho que trazendo de volta uma coisa da nossa conversa sobre a síndrome de vira-lata do brasileiro, né? A gente tem que entender o seguinte, que se um empresário ou uma pessoa tem sucesso no ambiente empresarial brasileiro que é tão inóspito, né? Fazer sucesso lá fora, eu não vou falar que é fácil, mas você tá meio caminho andado. Se você se entender a cultura, souber falar o idioma, né? Porque pra mim, eu tô estudando italiano, eu não falo italiano, tô estudando agora, tem 4 meses, acho que rapidinho eu vou conseguir falar. Isso pra mim é uma premissa pra eu poder estar lá, porque eu não consigo fazer o meu trabalho da forma que eu gosto de fazer sem conversar com as pessoas, inclusive do chão de fábrica, as pessoas que não falam inglês. Os que estão diretamente conectados a mim, todos falam inglês, os gerentes ali, ok. Mas eu preciso conversar com todos. Preciso quebrar essa barreira. É italiana, né? Eles falam muito. E os clientes falam, eu preciso conversar com os clientes porque não existe preço de escutar uma reclamação do cliente. Um elogio, mas principalmente a reclamação, que é uma chance que ele tá te dando de, aqui está o seu problema, melhora isso aqui, que eu compro mais de você. Perfeito. Só que para eu poder fazer esse rapport com o cliente, ele ficar confortável para falar isso para mim, eu preciso falar italiano. Né? Então, acho que a gente precisa entender isso. O brasileiro tem muito potencial lá fora. E aqui dentro também, claro. Né? Nós temos que quebrar essa barreira. Temos que sonhar grande. Isso. Perfeito. E aí, já caminhando para o final, infelizmente, falamos aqui muito sobre isso, sobre o quanto que você conseguiu capitanear, lógico, muito em conjunto com o time, sem dúvidas, mas você com esse seu perfil de inovação, de curiosidade, de conhecimento, de conseguir ser empático também com as pessoas, liderar uma transformação super relevante no mercado conservador. Existem muitas outras empresas passando por questões similares, então fica como uma inspiração para todos. E justamente fazendo esse gancho, eu queria te fazer a última pergunta, que é: qual conselho você daria, Conrado, para aqueles líderes que desejam transformar mercados conservadores e expandir globalmente? Qual conselho você daria? Vamos lá. No mercado conservador, primeira coisa, são 2 perguntas em uma, né? Para você inovar, você tem que ter cuidado. Você tem que respeitar o tempo. É aquela história, morde e assopra. Né? Se você for inovar tudo de uma vez, se for disruptivo demais num ambiente muito conservador, você pode criar inimizades e problemas que no final das contas tudo são pessoas. Existem processos, mas se as pessoas não são certas, ou não estão bem animadas, ou motivadas, ou estão bem selecionadas, não dá certo. Então você tem que tomar esse cuidado, tem que ir provocando, né? E não dar as respostas, fazer as perguntas. Né? E deixar que eles digam, realmente não tá certo isso aqui, ou podemos fazer melhor, tá, agora vamos junto. É muito na mente das pessoas. E isso seja com seus funcionários e seja com, por exemplo, o board da empresa. Né? Eu falo muito com a nossa equipe, pessoal, vocês têm que estar na Alemanha 1 vez por ano, 2 vezes por ano. Vocês têm que criar relacionamento com as pessoas. Se você tem um problema para resolver, não manda um e-mail, liga o Teams, né? Os Teams, o Zoom, né? E tal, e abre a câmera. Né? E não entra direto no assunto, cria o rapport. Rapport não é só para vendas, é para tudo na vida. Cria essa conexão, as pessoas são carentes de contato, de relacionamento. E o mundo, uma coisa que eu aprendi, eu escuto essa frase algumas vezes, eu vou citar esse cara que é o Flávio Roskel, que é o presidente da FIENG, né? Que é um dos meus mentores. Eu tive pouco tempo com ele, mas as palestras que eu tive dele são sempre inspiradoras. Ele falou assim: olha, o mundo é carente de líderes. Claro. Sim. Isso seja no ambiente político, no ambiente empresarial, tudo, é carente de bons líderes. Na ausência dos bons, os ruins tomam conta. Se você é bom e você tá aqui quieto, você tá com medo de se expor, de colocar e de ir lá, os ruins vão tomar conta. É o que a gente vê no ambiente político nacional, infelizmente. Né? Então, assim, esteja lá, se mostre, se explique, não tenha medo de se expor, de falar, de entender, de perguntar. Mas o cara é o CEO, é o CFO do não sei o que, eu não vou lá. Não, cara, compre ele, é ser humano como você, chama ele pra almoçar, chama ele pra jantar. Né? Uma coisa que vou passar de interessante, sei que já tá acabando o tempo, mas são coisas que mudam e mudaram pra mim a minha carreira, sabe? Sempre que eu vou na Alemanha, no mínimo 1 ou 2 vezes por ano, eu convido todos os membros do board, são 6, pra jantar. Olha só. Todos. Então, eu vou ficar lá 1 semana. Então, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, convido todos para jantar. Ou quando não dá, ou para almoçar, ou uma reunião.
com eles. E os alemães gostam disso? Eles adoram isso. Eles falam, pô, Conrado, que legal, eu queria ter esse tempo com os outros Managing Directors ou CEOs do mundo também. Eu falo, mas vocês não falam, não, a gente não tem, a gente vem aqui e tal, às vezes não vem. E aí, conversando com os outros, eles não têm isso. Por quê? Se você vai lá, eles não te chamam. O alemão, ele é um pouco mais retraído, né? O italiano, ele é mais comunicativo, é mais brasileiro, né? O brasileiro é mais italiano, na verdade, né? Se pegar a cultura, a história, mas enfim. Então, quando você provoca isso, eles se abrem. E aquilo cria Não vou jantar para falar de trabalho. Falar de família, de tudo e tal. E no final, o cara acaba falando de trabalho também, né? Então, isso cria um relacionamento muito grande. Fala, pô, mas esse menino, né? Esse cara é diferenciado. Ele tem um jeito de conversar. Só que às vezes a gente tem... E a gente fica com medo de se expor, medo de falar, pô, eu vou chamar, por exemplo, né, o presidente da Mapal, o global, e o dono do Dr. Kress. Né, ele é uma entidade. Na Alemanha ele é uma entidade, né? Respeito enorme. Pô, mas eu vou chamar o Dr. Kress para jantar? Sim. Eu chamo ele todas as vezes. Nunca consegui. Mas ele sempre falou, eu não posso, porque eu tenho esse compromisso, que ele tem números, mas ele sempre dá um jeito de arrumar uma agenda na sala dele e ele durante 1 hora no mínimo. Sempre. Porque eu chamei ele pra jantar. Já é muita coisa, né? Entendeu? Então, o importante é descontrair, criar esse relacionamento. E o brasileiro é bom nisso. E o resto do mundo gosta disso do brasileiro, sabe? Essa animação. Esse calor do brasileiro e tal. Então, assim, a gente tem que usar isso a nosso favor. Perfeito. Eu acho também. Eu acho que a gente tá num mundo... Passou da conta nos relacionamentos remotos, online, e as pessoas estão ficando deprimidas, ansiosas com isso. E esse retorno a um equilíbrio, ele vai virar essa chave, ou quem souber usar isso vai começar a ser um dos líderes dessa reação que precisa acontecer. A gente está na hora de... Cara, e ansiedade é um negócio que pode matar o negócio, né? Porque você falou assim, como criar essa projeção global, como expandir globalmente. Você tem que escutar o cliente, tem que escutar as pessoas, escutar o mercado, entender o mercado. Não adianta você falar assim, pô, lá na Argentina eu tive sucesso com isso, isso, isso. Pô, no Chile também fala o mesmo idioma e tal, eu vou pegar exatamente a mesma estratégia e aplicar no Chile que vai dar certo. Não vai. Vai lá, conversa com as pessoas, entenda, escute os clientes, escute o mercado ou os seus funcionários que você vai contratar lá se for o caso, porque é totalmente diferente. Na Colômbia, Equador é igual? Não é. Estados Unidos e Canadá é igual? Não é. Perfeito. Você tem que entender primeiro, escutar. Escute as pessoas, seja os seus clientes, né? Ou os seus funcionários. Pensando em crescimento de empresa, principalmente os clientes, no caso, para entender as demandas deles, né? Porque muitas vezes o vendedor, o gerente já chega para o cliente apresentando alguma coisa. Não, antes de apresentar, deixa eu ver o que você está precisando. Sim. Onde eu posso te ajudar. Então, eu acho que esse é um dos caminhos. Se é o melhor, eu não sei, mas é o que nós estamos fazendo. E é interessante você finalizar com isso, porque, de fato... É uma recomendação que é válida para todos os setores, para todos os segmentos, para todos os tipos de empresa, das grandes às pequenas, porque o cliente é o que move a empresa. E a gente precisa ouvir, entender essa necessidade do cliente, porque sem isso não tem vendas, né? E sem vendas não tem nada dentro da empresa. Então, com isso a gente encerra. Eu acho que a gente conseguiu enfatizar bastante essa história de construção, essa quase que saga familiar da Mapal, de construir várias operações globais, né, com muito da cultura original sendo mantida e perpetuada, né, o que não é trivial fazer isso, é muito... O normal é se perder. Principalmente com muitas fusões e aquisições que aconteceu na história da Mapal. E com sócios locais. Nossa. Como no caso do Brasil. Sim. É verdade. Não é? O normal é se perder. O anormal é permanecer como está. Governança corporativa, sucessão de avô para filho, filho para neto, cultura por M&A, crescimento por M&A, ruptura de cultura local. Dilema de mercado acontecendo agora. Tudo isso joga contra a perpetuação da cultura. E o congelamento da cultura também... Ele não é uma justificativa para acontecer isso, né? Eu acho que esse tema chamou muita atenção na nossa conversa e foi rico, e a gente teria muito mais coisas para conversar isso. Eu acho que esse primeiro ponto é fundamental. Em última instância, são famílias puxando o negócio. Sim. Né? Em última instância, né? Esse Rapó, basicamente, galera, vamos juntar as famílias, vamos para a guerra junto, que tal? A gente parar de ficar jogando pedrinha no outro e ir pro front junto. É uma boa ideia, né? O segundo ponto foi uma parte mais prática de capacidade de execução, né? De um dado da realidade, que os ciclos de supply estão acelerando e conseguindo fazer em alta escala
complexidades grandes rodarem muito mais rápido, né? Conectado com a questão do próprio ciclo de geração de receita, a gente falou máquina de vendas, que realmente pega um pedaço relevante, mas lembrar que o ciclo de geração da receita, ele entra com a questão de encantamento e ele entra com expansão dos relacionamentos, upsell, cross-sell, principalmente em indústria de característica de consolidação tão grande como automotiva, de aviação, etc. E o terceiro bloco, eu acho que vale voltar a gente definir, né? O primeiro valor da fábrica é a alma empreendedora, né? E muitos dos convidados que a gente traz aqui, o Conrado obviamente compartilha esse valor da importância de você ter essa cabeça empreendedora para fazer as coisas acontecerem, né? Dá o mesmo trabalho, entendeu? E o upside é muito maior, entendeu? E a turma que você leva junto no crescimento, ela gera prosperidade, mas para as pessoas envolvidas, obviamente para você, né? É mais difícil, mas mais difícil é não fazer. Não dá o resultado, entendeu? Então esse terceiro ponto é um ponto-chave que a gente sempre gosta de batalhar e trazer pessoas que vejam como valor isso, né? Sim. A gente tem que fazer essa cruzada em prol do empreendedorismo, né, Conrado? Sem dúvida. Vai, né? Maravilha. Então, para você que ainda não segue a Fábrica, siga no Instagram, no LinkedIn. A gente está em todas as mídias sociais, no YouTube, no Spotify. Fábrica com 2 Bs GC. Foi um prazer estar com você aqui hoje, Conrado. Muito obrigada. E a gente deseja que a Itália possa absorver tanto da sua competência, do seu conhecimento. Muito sucesso para você daqui para frente. Obrigada. Grazie a voi. Grazie mille. Tá bem. Muito obrigado a vocês e também sigam a Mapau do Brasil. Isso, Mapau do Brasil no Instagram, no LinkedIn, no Facebook. Que a gente, Mapau do Brasil, revolucionou um pouco o marketing da Mapau no mundo também. Mas são cenas dos outros capítulos, né? Daqui a pouco a gente tá lá na Alemanha, né? Bravo. É isso aí, pessoal. Obrigado pela participação. Espero que vocês tirem vários ensinamentos daqui e o nosso propósito é isso. Fazer parte desse movimento de construção de empresas mais ágeis, acelerar crescimento e mudar a cultura delas. Valeu, um abraço.